começando exatamente por aí, pelas conclusões, para depois justificar a meia dúzia de banalidades que tenho aqui na minha apresentação para chegar lá, enfim, a conclusão é muito simples, ou seja, enfim, nós temos associado muito a estas, enfim, ouvemos, apesar das repetidas mensagens que temos assistido já nas comunicações, a que temos assistido, de que não é assim, mas continuamos a ver muito no discurso dos, enfim, em particular dos decisores, a noção de que as escolhas inteligentes se fazem só com base na tecnologia, ou por outro lado que, neste caso das tecnologias de informação e comunicação, ou por outro lado que, tendo nós recursos naturais importantes, que bastará, enfim, mostrá-los ou evidenciá-los para que as coisas aconteçam. Ora, enfim, a nós parece-nos que não é exatamente nem de uma forma nem de outra, não basta pôr tecnologias de informação e comunicação enfim, nas cidades e nas regiões para que elas sejam inteligentes, é preciso de facto fazer escolhas, é preciso fazer escolhas baseadas nos recursos que temos e nas oportunidades que temos, e a partir dessas escolhas é preciso fazer projetos firmes e estruturados e conduzi-los de forma a que eles nos levem a sucesso. Portanto, enfim, nós, enfim, o que queríamos partilhar aqui é sobretudo, enfim, uma noção que temos vindo a refletir no Instituto Politécnico de Bragança relativamente ao nosso papel na comunidade, enfim, que podemos traduzir, enfim, podemos contribuir para essas escolhas através de coisas a que temos vindo a chamar plataformas tecnológicas que se podem construir com os agentes regionais, mas que podemos chamar também outras coisas. Queria também pedir desculpa, enfim, pelo facto de trazer a discussão para um nível muito regional, face, enfim, a apresentações de elevado nível que este evento nos tem apresentado e que colocam os problemas num contexto mais global, e eu, portanto, traria uma discussão, de facto, centrada no plano regional e nas escolhas que teremos aqui que fazer na nossa região. Bom, não sei para onde é que se aponta isto. Bom, portanto, de facto, enfim, a minha intervenção era exatamente isto, ou seja, de que forma é que nós podemos contribuir, enfim, é que podemos construir aqui um cenário de inovação para construirmos competitividade no turismo na região em que nos inserimos. E, portanto, enfim, a primeira é, enfim, vou passar muito rapidamente, enfim, todos temos tido muita informação sobre estes aspectos, mas, de facto, estamos num contexto que mudou muito rapidamente e que mudou muito rapidamente a forma como vivemos. Ou seja, enfim, nos últimos tempos as tecnologias de informação e comunicação produziram, de facto, mudanças muito aceleradas na forma como vivemos, seja na forma como comunicamos, e, enfim, o Facebook recentemente orgulha-se de ter uma comunidade que é superior à população da China e, portanto, entendem já isso como uma comunidade com personalidade própria. A forma como acedemos à informação, e este aspecto mudou radicalmente as nossas vidas e a forma como fazemos negócios também, porque isso mudou radicalmente nos últimos tempos. Bom, e portanto, e aqui era exatamente para contextualizar, enfim, aquela minha primeira observação, de facto, de que se basta considerar que as tecnologias de informação e comunicação são suficientes para tornar os territórios inteligentes, esta seria exatamente a primeira interrogação. E perdoem-me só por aqui este gráfico, mas, enfim, eu queria utilizá-lo exatamente para enfim, sustentar a reflexão de que, enfim, às vezes pomos mais importância nas tecnologias e esquecemos de fazer as escolhas que temos que fazer sempre e as opções que temos que fazer para afirmar essas escolhas. E, portanto, que, enfim, sem perder muito tempo sobre isto, mas este, enfim, é um gráfico de um autor americano que, para o contexto da América, mostra a evolução da produtividade total dos fatores. Enfim, a produtividade total dos fatores
é um indicador que permite ver aquilo que sobra depois de descontar a produtividade de todos os fatores e que os autores associam como ao sentido das grandes evoluções tecnológicas que efeito é que elas produzem no aumento da produtividade. E, enfim, a produtividade não é crescimento, mas, como sabemos, enfim, no contexto das nossas sociedades, se a produtividade não tiver em crescimento contínuo, temos necessariamente crise. Porque, enfim, em virtude da concorrência entre as empresas, que sustenta o nosso regime, tem que obrigatoriamente haver aumento da produtividade, porque se ela não existir, teremos necessariamente crise. E, portanto, este autor demonstra que, enfim, aliás, esta questão do paradoxo da produtividade foi uma questão muito discutida no final dos anos 80, ou seja, que havia, embora houvesse aumentos contínuos da produtividade, a taxa de crescimento desses aumentos de produtividade vinha a diminuir. E, portanto, isso parecia paradoxal relativamente enfim, à grande evolução que havia nos meios informáticos. E, portanto, enfim, tivemos, de facto, após um período de expansão muito acelerada da produtividade na economia global, depois da Segunda Guerra Mundial, tivemos, de facto, ali um período em que a produtividade cresceu muito pouco. Depois, a partir, enfim, do final do milénio, houve ali um aumento, mas, enfim, os autores tendem a que, portanto, haja aqui uma estabilização das taxas de crescimento da produtividade. Ou seja, portanto, de facto, apesar de termos este contexto de, enfim, acelerada mudança dos nossos paradigmas de vida e das tecnologias, elas só por si não justificam o crescimento económico. E esta era exatamente a mensagem que eu queria passar a partir daqui. Ou seja, temos, de facto, estes tempos de mudanças profundas na forma como as tecnologias nos puseram a relacionar uns com os outros, mas isso implica sim, mais informação, mais transparência, logo mais concorrência, mas também mais oportunidades. E, portanto, a questão é de saber como é que nós, nos nossos territórios, podemos aproveitar essas oportunidades para afirmar opções inteligentes, neste caso em particular para o turismo. Bom, enfim, outro conceito, eu tinha posto ali há um pouco uma definição também da União Europeia relativamente ao conceito de Smart City. A União Europeia também tem vindo a apresentar nos documentos sobre o que se tem vindo a entender por Smart Specialization, que é uma peça importante nas políticas atuais e enfim, para o futuro próximo, enquanto que no conceito de Smart City, atendo-me, enfim, só os documentos da União Europeia, temos o ênfase nas tecnologias de informação e comunicação. Aqui temos um ênfase exatamente na inovação, ou seja, enfim, as estratégias de especialização inteligente passarão necessariamente pela inovação e por identificar, a partir das vantagens que temos, das competitivas que temos, prioridades e então assim, aí com base nessas prioridades, definir as políticas que as sustentam. Portanto, voltando à questão inicial, é exatamente como é que podemos construir uma estratégia de inovação inteligente para o turismo na nossa região, neste contexto particularmente, enfim, de transformações profundas e particularmente competitivo pela facilidade com que a informação circula e enfim, e pela facilidade que a informação circula também associada à forma como se faz negócios. Bom, eu, enfim, fui buscar aqui enfim, uns textos de uma consultora que tem trabalhado muito para muitos governos por esse mundo fora a fazer planos estratégicos para nacionais e regionais para o turismo e que também tem colaborado muito em Portugal e eles definem, enfim, textos que têm divulgado para, neste caso, para um muito curto prazo, para o contexto do próximo ano, 20 tendências principais no turismo global que eles consideram ser as mais marcantes da evolução do turismo neste horizonte. Primeiro, que há de facto um crescimento global importante e portanto, que em 2014 deve rondar os enfim, próximos 4%, que a China, como enfim, foi já mostrado, que é um parceiro cada vez mais importante no contexto mundial,
enfim, no contexto do turismo mundial. A América do Sul também, aqui em particular o Brasil, e normalmente associada também a um elevado poder de compra e a um turismo muito voltado para as compras e, portanto, com grande poder aquisitivo. Enfim, a geração do milénio, aquelas pessoas que têm 20, 30 anos, são pessoas que viajam muito e são um fenómeno importante no contexto do turismo mundial. Os séniores, enfim, que eles se designam por séniores imparáveis, ou seja, a população sénior, enfim, este foi de facto um dos fenómenos mais importantes da nossa transformação recente, foi o aumento da esperança de vida, e a população sénior é cada vez mais importante e com melhor estado, enfim, físico, melhor saúde, e, portanto, é uma população importante no contexto do turismo. Os milionários são cada vez mais milionários e é um público importante também no turismo. Enfim, aquelas pessoas que fazem do turismo uma forma de assinalar o seu status social e, portanto, que procuram, neste caso, experiências um pouco únicas, viagens exóticas e experiências particularmente importantes. O turismo gay, que é também, enfim, um turismo temático. Viagens multigeração, enfim, portanto, percebe-se que há muito turismo de família, que envolve várias gerações. O turismo ativo e de natureza, ligados à rede, ou seja, enfim, as pessoas, sejam elas quais forem, de facto, pretendem, enfim, é uma exigência básica, digamos assim, como a existência de qualquer outra infraestrutura, a existência de uma ligação permanente à rede em qualquer contexto de turismo, para onde é que eles se deslocam. O ter turismo associado aos negócios é outro fenómeno importante. O turismo de compras. O turismo criativo, e esta, enfim, foi nas comunicações anteriores e noutras que teremos ainda uma questão muito debatida. Enfim, o turismo deve ser uma experiência completa, contribua no seu conjunto para o bem-estar. O turismo de culinária, o turismo verde, o turismo desportivo. Depois, fenómenos importantes que modificam completamente o panorama é a importância das agências online, ou seja, isto mudou completamente e, portanto, em particular no turismo, a forma como se adquire turismo mudou completamente e as agências online passaram a ter um papel fundamental, mas, por outro lado, temos aqui um fenómeno contrário, cada vez mais importante, ou seja, que os próprios organismos regionais e locais do turismo procuram eles próprios encontrar um papel face enfim, reformular o seu papel face exatamente ao poder das agências online. Bom, como é que na nossa região e no nosso contexto, destas tendências todas, quais são aquelas que nós poderemos eventualmente aproveitar mais? Eu selecionei aqui duas ou três, em particular esta do turismo sénior. Enfim, já foi demonstrado aqui quais são as exigências deste tipo de público. É, de facto, um tipo de público cada vez, enfim, mais presente no turismo. É também das camadas enfim, de turismo importante que tem mais poder aquisitivo. É das camadas também que é mais exigente e que sente um sentido de frustração também maior quando as coisas não correm bem. Ora, enfim, provavelmente nós temos na nossa região, pelas nossas características, enfim, pelas condições favoráveis que temos na nossa região, provavelmente é uma daquelas vertentes em que poderemos olhar com mais atenção. O turismo de aventura. Enfim, nós gostamos muito de dizer que, enfim, somos uma região favorável e propícia para o turismo de aventura, mas se pensarmos, não reconhecemos na nossa região nenhuma referência a nenhum tipo de turismo de aventura. E provavelmente teremos condições excepcionais para nos afirmarmos em algum tipo deste turismo de aventura. Eu pus aqui nesta imagem, enfim, alguns tipos de turismo de aventura ligados ao ar e à aeronáutica, que são, enfim, cada vez mais importantes, e pus ali como curiosidade, enfim, um fenómeno que é apenas indicativo, mas que pode ser importante e, sobretudo, pragmático e dar um sinal, que é o caso do voo à vela, que Mogadouro tem procurado incentivar muito no seu aeroporto e tem experiências dessas, ou seja, mas enfim, a nossa região, pelas suas condições, provavelmente teria condições muito favoráveis para promover turismo de aventura ligado a esta coisa. Obviamente também às caminhadas em território enfim, natural com excelentes condições ambientais, ligado aos cursos de água,
etc. Bom, o turismo criativo, também já se falou muito, temos aqui especialistas importantes nesta área, eu acho que os devemos aproveitar muito, já estivemos hoje, teremos amanhã ainda. Temos aqui de resto a responsável pela Creative Tourism Network, enfim, por isso pus ali o símbolo também, e portanto é de facto uma daquelas áreas com grande evolução e que pode ajudar a afirmar muito as identidades dos territórios, e é uma daquelas, enfim, uma daquelas áreas que pode atrair claramente turistas. Enfim, há algumas experiências enfim, marcantes na nossa região. Nós temos, enfim, eventualmente algumas, em particular aquilo que se tem construído em Sendim, associado à tradição celta. Provavelmente temos aí um potencial enorme, mas temos um potencial enorme associado a outras vertentes da nossa cultura que pode ser explorado nesta área do turismo criativo e, portanto, parece-me que seria uma daquelas áreas que poderíamos, obviamente, explorar. O turismo de culinária é também, como vimos, uma das tendências que os consultores consideram mais relevantes e que assume maior importância no contexto mundial. Nós temos aqui, de facto, muitas iniciativas associadas ao turismo gastronómico, ao turismo de culinária. Eventualmente, teremos que potenciar mais isto ainda, ou, sobretudo, teremos aqui que encontrar alguns entendimentos de forma a maximizar este potencial todo que temos na nossa região. O turismo desportivo, teremos também, o turismo desportivo é não só aquele que vem para assistir a eventos, mas também o turismo desportivo associado a eventos desportivos importantes, e provavelmente nós temos aqui também potencial para afirmar enfim, algumas modalidades como importantes e capazes de atrair muito turismo. Enfim, temos aquele exemplo de Mirandela, que está ali na imagem do lado superior direito, enfim, que é uma construção importante da nossa região. Eventualmente associados ao ramo, temos excelentes condições, aliás, pela altitude, para poder afirmar aqui a região como uma região importante nessa área, muitas outras, eventualmente teríamos aqui muito potencial para explorar. Bom, mas temos de facto um contexto global, como vimos, que é extremamente competitivo e, portanto, se nós temos estas condições, como disse o anterior palestrante, todos os outros as têm também e, portanto, todos os outros as vão de afirmar como nós. Portanto, como é que nós conseguimos construir, enfim, como é que nós podemos afirmar estas potencialidades, de facto, a diferenciar-nos dos outros? Bom, necessariamente teremos que fazer aqui escolhas inteligentes, ou seja, teremos que refletir profundamente sobre estas questões, ver quais são as oportunidades que temos, como é que as podemos aproveitar e quais são aquelas em que, primeiramente, teremos que apostar. Portanto, se haverá aqui um passo inicial, de facto, de fazermos esse papel regional, diria, de fazermos as escolhas em que vale a pena apostar. E depois teremos que nos saber concertar para levar avante essas escolhas. Teremos que pôr a funcionar os mecanismos que permitam que essas escolhas e esses projetos depois permaneçam em contínuo e só assim teremos a possibilidade de gerar a riqueza através do potencial dessas escolhas. Bom, e, enfim, uma via possível poderiam ser exatamente as plataformas tecnológicas que nós entendemos aqui, sem aprofundar muito o conceito, mas, enfim, numa forma de apresentação muito prévia, terão que ser necessariamente parcerias entre empresas, as instituições do sistema científico e tecnológico. Portanto, nós gostaríamos muito de participar nestes movimentos e, enfim, as instituições públicas, e, portanto, será na base dessas parcerias que temos que construir aqui parcerias tecnológicas, e elas terão necessariamente que ser setoriais com a configuração que lhe encontramos. Claramente esta, para o turismo sustentável, que há de implicar estas vertentes todas, seria uma daquelas que teríamos que construir necessariamente para poder fazer essas escolhas inteligentes, criar os mecanismos de conduzir e de pôr em prática os projetos e de fazer com que eles funcionem e gerem riqueza. Uma plataforma tecnológica para o envelhecimento ativo. Vimos que é um aspecto importante do turismo. A nossa região teria capacidade para inovar na área do envelhecimento ativo e poderia associar competências e estruturas nessa área exatamente ao turismo.
E depois o marketing territorial. E aqui, enfim, nós tivemos aqui na organização de eventos, estamos a ter na organização deste evento uma excelente demonstração das capacidades que temos nesta área, portanto teríamos que reunir as nossas empresas na área da comunicação social, na área das tecnologias da comunicação, novamente com as instituições do sistema científico e tecnológico, as instituições públicas, no sentido de construir aqui uma agenda para o marketing territorial importante. E em particular aqui, enfim, a questão, e eu pus ali para salientar, em particular, a questão da diáspora transmontana, que poderíamos explorar exatamente nesta vertente, tendo em conta que temos, enfim, excelentes potencialidades no âmbito da diáspora transmontana que poderíamos aproveitar. Bom, só para terminar muito rapidamente, e aqui não me vou ter sobre isso, enfim, a questão é como é que vamos financiar isto. Ora, também neste aspecto, parece-me que temos aqui excelentes oportunidades para financiar estratégias deste tipo. Ou seja, as oportunidades de financiamento públicos que teremos só estarão disponíveis, diria eu, ou quase só estariam disponíveis para financiar estratégias deste tipo. Nós temos aqui dois grandes quadros para financiar este tipo de estratégias. Por um lado, enfim, de inovação, e portanto é nessa perspectiva que eu pus aqui estes quadros. Por um lado, o Horizonte 2020, que é, enfim, o quadro de políticas europeias que no Horizonte 2020 enquadrará e financiará a inovação e a investigação, e, por outro lado, a nível regional, o Norte 2020. As duas estratégias encontram pontos de complementaridade, não vou entrar em pormenores, mas, enfim, no âmbito do Horizonte 2020 temos uma série de calls a sair para candidaturas, não temos nenhuma especificamente para o turismo, mas todas elas podem potenciar o turismo, embora não sejam especificamente para o turismo. No âmbito do Horizonte do Norte 2020, enfim, estão aqui números indicativos relativamente aos montantes que estão enfim, previstos. No eixo 1 e 2, que seriam aqueles eixos que provavelmente têm maior capacidade de aproveitar, de financiar estratégias deste tipo, temos o grosso do dinheiro, temos mais de metade do dinheiro nesses dois eixos. Bom, e temos muitas coisas especificamente para o turismo, que estão, enfim, exatamente para financiar estratégias deste tipo, exatamente no eixo 2, mas também no eixo 6, e, portanto, eu acho que temos todas as condições para, seja, enfim, ao nível dos agentes regionais, das capacidades, dos recursos naturais e dos meios de financiamento, para construir estratégias inteligentes para o nosso território. Temos é que, enfim, finalmente agir e ser inteligentes para as pôr em prática. Muito obrigado.